parar de ser escravo das suas emoções? Ser uma pessoa livre demanda que você diga não para as distrações no seu caminho. Aquela barra de chocolate depois do almoço, o cigarro quando você está estressado, a scrollada no feed que tira seu sono, as horas em frente ao videogame até tarde da noite. Liberdade exige responsabilidade, e é por isso que tanta gente tem medo dela, disse o escritor irlandês George Bernard Shaw. Mas como retomar o controle da sua própria vida e ser mais responsável? Bom, eu acho que é muito mais simples do que parece. Vamos imaginar agora aqui, vamos trabalhar com exemplos, vamos imaginar que você quer começar uma academia. Você percebeu que é importante para a sua saúde, para o seu envelhecimento e para a sua autoestima. Você se inscreveu lá na Smart Fit, na Blue Fit, mas nunca foi. Você até mora perto da academia, tem alguns horários aí disponíveis no seu dia, mas por algum motivo você não vai. Você prefere ficar largado no sofá, prefere dormir mais. Você sabe que é uma boa escolha para sua vida, mas você continua menosprezando ela. E eu te pergunto, por quê? Eu acho que uma resposta para isso é que o cérebro humano é programado para buscar prazer e situações apenas confortáveis. É óbvio que ele não quer se expor à dor e o desconforto de ficar puxando ferro, ficar correndo na esteira, ver aquele monte de gente suada. Dessa forma, deixando a sua cabeça vencer, você deixa de fazer o que deveria ser feito. Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Lumine, se inscreva neste canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo. O cérebro humano é capaz de se adaptar a inúmeras situações adversas. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade de se moldar frente às demandas do cotidiano, sejam elas mais complexas, como lidar com o luto, por exemplo, ou com o término de um relacionamento, até as mais simples, como pegar um caminho diferente para o trabalho, aprender esse novo caminho, executar uma nova função. Por exemplo, se você muda de trabalho, você começa a executar uma função diferente. Talvez você nunca tenha visto aquela tarefa e você tenha que aprendê-la do zero. De início, você vai ficar um pouco confuso com os processos, um pouco desconfortável, mas aos poucos, conforme o tempo vai passando, você se acostuma. E quando eu comecei a correr e a praticar Krav Maga, eu não treinava da forma como eu treino hoje. Eu não conseguia correr muitos quilômetros, eu não conseguia fazer flexões nem abdominais, barra, então, pelo amor de Deus. Claro que existem dias em que dá uma preguiça enorme de ir para academia ou de sair para correr na rua, mas eu sei que fazendo isso eu vou ter uma obtenção de bem-estar, um resultado ali de bem-estar tão grande, a minha ansiedade vai diminuir, os meus problemas vão ficar num volume reduzido. Eu vou me sentir mais forte, mais segura, mais preparada para lidar com isso tudo que a vida adulta demanda. Eu quero treinar, mas eu preciso vencer a minha cabeça e fazer todas as tarefas que devem ser feitas. Eu tenho que dormir cedo, cuidar da minha alimentação, beber muita água. Assim, dessa maneira, eu me sinto livre. Livre para enfrentar todas as demandas. Eu me sinto dona do meu corpo. Eu não deixo que o meu cérebro me impeça de realizar o que eu desejo. E isso pode ser aplicado em todos os aspectos da vida, né? Aquela vozinha que diz pra você não estudar, você vai ficar vendo Netflix, assiste aquela nova série, vai, enrola no serviço, não faz direito o que você deveria fazer, duvida da sua capacidade, você é inútil, você é um lixo. Tudo isso é o seu cérebro te impedindo de ser livre e de ter o controle do seu próprio corpo. A frase que eu disse lá no começo, liberdade exige responsabilidade, e é por isso que tanta gente tem medo dela, não é mero acaso. É muito fácil você se assumir essa pessoa preguiçosa, feia, incapaz, fraca, do que mudar esse cenário. É mais fácil você se esconder atrás de tudo isso, ao invés de destruir todas essas objeções completamente. Liberdade de dizer não para aqueles 5 minutos de soneca, liberdade de dizer não para ficar jogado no sofá, levantar e treinar, liberdade de dizer não para o iFood e cozinhar a sua própria comida. Você é livre, livre de tudo que te impede de ser você mesmo. E aqui eu quero fazer um parêntese, tá? Porque eu acho que às vezes as pessoas têm problema de interpretação. Eu tô falando liberdade no sentido psíquico, tá? Eu não tô falando de liberdade social, econômica, geográfica. Às vezes você mora num bairro que é problemático, que não te permite que você saia para correr ou para fazer coisas legais. Às vezes você mora longe do serviço, mas eu tô falando aqui de decisões internas, tá? Eu tô falando de decisões internas, eu não sei tudo de quem tá me assistindo aqui agora. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu tô falando de liberdade no sentido de pequenas decisões diárias que a gente consegue tomar sem que o nosso cérebro trave as nossas decisões.
Tá bom? Tá certo? Entendidos? Beleza. Quando você começa a entender isso, as coisas vão mudando. O que você pode fazer hoje é começar a treinar o seu cérebro para pequenos desafios. Se você quer correr, por exemplo, começa fazendo uma caminhada. Caminha por 20 minutos. Você nunca correu na sua vida e não vai ser hoje que você vai começar a correr igual o Kipchoge. Talvez você nunca corra igual ele. Esquece. O que você pode começar a fazer hoje é caminhar 20 minutos por dia, algumas vezes na semana, não sei, tá? Caminha aí 20 minutos, caminha 5, corre 1. E qual o ritmo que você tem que fazer isso, né? Qual é o ritmo que você tem que correr, você que nunca correu? Corre num ritmo que proporcione que você consiga cantar uma música, tá? Esse ritmo, ele vai ser o seu limite. E aí, nos próximos dias, você vai testando. Você vai percebendo que o seu limite vai ser testado, vai ser aumentado cada vez mais. Esse é o pace que você tem que correr. Não corre muito rápido porque você é um iniciante, tá? Então, presta atenção aí. Depois de um tempo, você vai notar que a dificuldade que você sentia semanas atrás não existem mais. E assim você vai caminhar ou correr mais longe. Se você quer parar de comer doces, por exemplo, eu tenho um puta problema com doces, assim, eu sempre tô com vontade de comer doce depois do almoço. Controla o seu ambiente o máximo que você conseguir. Avisa sua família, avisa seus amigos, avisa seus colegas de trabalho, os colegas de trabalho principalmente, porque você passa o dia inteiro com eles e sempre vai ter aquela pessoa que vai querer comprar um doce depois do almoço. Toma cuidado com ela. Se você tiver isso ao seu redor, vai ser muito difícil você conseguir dizer não. E aqui vai um ponto muito importante agora, tá? Presta atenção aqui. Para de se importar com a opinião alheia. Aqui é onde muitos desistem. Vão te julgar por você querer comer saudável, por você querer parar de fumar, por você querer parar de beber, por querer mudar os seus hábitos, mas você não pode dar ouvidos a tudo isso. Se você tem pessoas assim ao seu redor, elas não querem o seu bem-estar. Se afasta delas imediatamente. Liberdade é você fazer as coisas que você deseja sem que as suas paixões interfiram nas suas decisões. Então, eu não tô falando para você deixar de comer doce ou de jogar videogame. Você pode ter tudo isso, mas de forma dosada, sem que isso tome conta da sua vida. Você pode jogar o videogame, mas você também tem que lembrar de ir à academia. Você tem que ter as duas coisas, cara. Você tem que ter as duas coisas para ter uma vida assim meramente normal, entendeu? Quando você controla suas emoções, você tem poder de escolha. E assim você cria mais, você vive mais, você se desafia mais e com o tempo você vai perceber o quanto isso transforma você. Aos poucos você vai parar de enxergar as dificuldades ao seu redor como impossíveis ou inalcançáveis, mas como um desafio que você vai dar conta. Ser responsável pelas suas próprias decisões tem um custo alto, mas não tê-las custa um arrependimento de uma vida. E aí, você é escravo das suas paixões? O que você gostaria de fazer, mas ainda não conseguiu? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.